Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando o primeiro Cantinho Podcast de 2022. Hoje com a presença do Daniel Zucco, aqui com a gente, radialista, jornalista, candango, fotógrafo, ilustrador. E proprietário de uma Brasília. E dono de Brasília. Dono de Brasília. Dono de Brasília. Linda Brasília. Obrigado. Eu vi nos vídeos, linda, 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 linda. Zucco, de onde veio a ideia de rodar por aí com Brasília, fazer o programa pro YouTube? Cara, antes de tudo, quero dizer que é mó mentira, não é o primeiro programa de 2022, é o último de 2021, porque hoje é 30 de dezembro de 2021, tá? Eles estão dando bug na minha cabeça, tendo que falar que é 2022. A gente nem sabe como foi. Fica ligado, mídia é tudo mentira. É. Pronto. Nem sei como foi o Réveillon. não existiu ainda, não existiu, é verdade. Então, cara, a ideia do programa foi o seguinte. Eu sou jornalista e sou turismólogo de formação. E eu sempre trabalhei com filme, com publicidade, essas coisas. Eu estudei artes cênicas também na UNB, fiz faculdade de artes cênicas e eu trabalhava como ator, e aí fui me apaixonando e fui vindo para de trás da câmera. Uhum. E comecei a escrever roteiro, eu nem era jornalista ainda, comecei a dirigir documentário, comecei a fazer algumas coisas. Então eu sempre vivi nessa questão do audiovisual. E muito tempo depois já trabalhava em emissora de TV como jornalista. E aí eu comecei a ter uma ideia, cara, eu quero fazer alguma coisa para Brasília e tal, mas eu não quero alguma coisa que seja com cara de chapa branca, sabe? Tipo, venha para Brasília, capital de... Não cola, velho. Ninguém... Enfim. Muito informal. E aí, em 2010, o Minha Brasília estreou em 2013, caralho, um tempão. Em 2010, na campanha, eu trabalhava no Congresso à época e eu adoro assistir campanha política, realmente eu gosto. Eu tava assistindo a campanha e eu percebi que naquelas eleições de 2010... Brasília já tinha feito 50 anos e nenhum dos candidatos principais de Brasília tinham nascido em Brasília. Nenhum. Para governador, para senador, deputado federal. E aquilo me chamou a atenção. Assim, caramba, a cidade já tem idade para ter um representante daqui mesmo. Para ter essa representatividade e tal. E não tem por quê. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí aquela ideia de fazer alguma coisa por Brasília voltou. Sim. E eu não sabia o que, e deixei ela fermentando. 2 anos depois... Deixou ela num cantinho. Na gaveta bem aqui, assim. Aí 2 anos depois, eu tava folheando um álbum de fotografia na casa dos meus pais e vi uma foto que eu já postei ela inúmeras vezes. Uma foto que tem eu e meus 2 irmãos sentados no teto da Brasília que meu pai tinha em 83. E essa foto foi tirada em frente ao Congresso Nacional. Então, estamos nós 3, meu pai, o carro, a Brasília e o Congresso Nacional ao fundo. E aí veio o link na hora. Falei, caramba, a cidade tem um carro. Né? Eu acho que, além de Brasília, só Paraty tem um carro. Sim. E vamos combinar que em Paraty não dá pra gravar dentro do carro. Primeiro que lá é tudo de paralelepípedo e tem 4 ruas, então não vai rolar. Não rola. E é um carro clássico, já deixou de ser fabricado há muito tempo, né? Colecionador e pá. Falei, cara, é isso, usar uma Brasília em Brasília, aí já tinha assistido o programa do Seinfeld, táxi do Gugu e tal. Pô, entrevista dentro do carro rola. Entrevistar dentro do carro não é novidade. A novidade é o quê? Em todos os outros programas, Jacaré Banguela, em todos os outros programas é qualquer carro, em qualquer lugar. Sim. O convidado é a parte realmente relevante. No caso do Minha Brasília, além do convidado ser relevante, o carro é uma personalidade. Né? É uma Brasília andando por Brasília, falando de Brasília. Sim. E inicialmente a ideia era com pessoas de Brasília. Aí eu vi também que o programa ia ter um limite. Sim. Né? Aí eu, já no primeiro mês do programa, eu já abri isso para entrevistar pessoas de qualquer lugar. Mas a ideia é essa, um carro, uma Brasília andando por Brasília, falando sobre Brasília com personalidades X. E eu, ao longo do programa, fui descobrindo que todo mundo tem uma vivência em Brasília. É raro. Uma vivência em Brasília cidade e uma vivência com uma Brasília carro. Sim. Né? Isso foi ao longo do programa. Nem tinha pensado nisso. Eu fui percebendo e, claro, isso só enriqueceu o programa. Brasília, Kombi, todo mundo tem alguma história. Mas Brasília, em específico. Todo mundo tem uma história com uma Brasília, ou variante. Quem não tem uma história com uma Brasília tem uma história com uma variante. Isso porque nos anos 70, 80, era o grande carro de família. Sabe? Era tipo um SUV. Sim. Hoje em dia,
Era aquele carro da família. Então muita gente que tinha um Fusca trocou o Fusca pela Brasília, que é mais espaçosa. Ela é menor que o Fusca. Brasília é 17 centímetros menor que um Fusca. Mas ela é muito mais espaçosa. Então era o carro da família, que nego hoje em dia só pode andar 5, né? Naquela época podia andar 15 no carro. Inclusive lá atrás. Em cima do motor. Eu andei muito em cima do motor. E aí eu fui percebendo isso ao longo do tempo. Não façam isso. Tanto que o início do programa, se você assistir o início de cada entrevista, eu normalmente pergunto: há quanto tempo você não anda numa Brasília? É a primeira pergunta que eu faço para todos os convidados. Mas lá no início do canal não tinha essa pergunta. Lá nos 5, 6 primeiros programas, essa pergunta não tinha, porque eu não tinha me tocado disso. E aí eu fui gravando e fui percebendo que todo mundo tinha uma história. Ah, que Brasília é legal. Meu tio teve, meu pai tinha 2, não sei o que. Eu falei, caramba, todo mundo tem uma história com Brasília. Sim. Aí eu passei a fazer a primeira pergunta de todos os programas, tanto que é engraçado. Às vezes as pessoas falam assim, você já tem mais ou menos as perguntas que você vai fazer? Nunca tem. Eu realmente nunca tenho. Tudo sai ali na hora. Eu não preparo entrevista, não faço nada disso. Óbvio, estudo sobre a pessoa, leio, mas eu não preparo nada. Aí o pessoal pergunta, tem alguma pergunta já, um roteiro e tal? Eu falo, cara, a única coisa que eu tenho certeza é que eu vou perguntar há quanto tempo você não anda de Brasília, que você anda de Brasília ou não anda de Brasília, e daí o papo anda. Vou te responder, não estando dentro da Brasília. Há quanto tempo você não anda de Brasília? Há 8 anos. 8 anos? Pô, é recente, 2013. Sim, 2013 e 12. Que era do meu antigo sogro. Ele tinha uma Brasília que tinha um buraco no assoalho. Em Águas Lindas. Clássico. Em Águas Lindas. Foi a última vez que eu andei de Brasília. Legal. Gosto muito da Brasília. E aí depois que veio esse link vendo a foto, que eu fui comprar o carro, que eu fui fazer... Muita gente acha que, tipo assim, tinha um carro parado, uma Brasília velha na garagem do meu avô... Tá, mas e eu resolvi usar. Não, eu comprei o carro pra fazer o programa. Mas você pegou ela ainda num preço legal, né? Porque agora vem ganhando preço, Porque o que aconteceu? Isso foi em 2012. O programa saiu em 2013. Por quê? Porque eu fiquei 1 ano sem querer contar a ideia pra ninguém. Certo. Eu não queria espalhar essa ideia. Sim, fez bem. Porque é uma ideia muito simples. É realmente muito simples. Uhum. E é uma ideia tão simples e possível desde 73. Em 1973, a Brasília foi lançada, o carro. Em 1973, a cidade Brasília já existia. Em 1973, câmeras de vídeo e jornalistas e pessoas interessantes já existiam. Sim. Ou seja, é um programa possível desde 73 e só estreou 40 anos depois, em 2013. Porque ele, acho que é tão simples que ninguém chegou aí. Né? O nome diz que as ideias mais simples são as mais difíceis. Sim. E aí eu não quis contar para ninguém. E como o tempo estava passando muito, eu comentei com uma amiga, que hoje, inclusive, é minha assessora de imprensa. Eu falei, olha, tô com uma ideia assim, que legal e tal e tal. Eu falei, pô, mas tô com dificuldade de comprar o carro, porque quando eu achava num preço bacana, lembrando que eu não sabia se ia dar certo ou não, então também não podia gastar. Sim. Quando eu achava num preço bacana, era uma sucata. Eu ia gastar 20 pau para reformar. Quando eu achava a Brasília boa, era placa preta, era um absurdo. Aí ela, vou comentar com meu marido, posso e tal? Ele conhece uma galera de carro. Isso foi, sei lá, numa quarta-feira à tarde. Na quinta-feira de manhã, o marido dela me liga. Eu nem conheci o cara. Hoje é brother. Tudo bom, Daniel? Que é o Fabrício e tal. Achei o carro pra você. Eu falei, caralho, velho. Eu tô 1 ano procurando o cara, achei uma tarde. E aí ele me passou o endereço na Cidade do Automóvel. Pô, legal. Eu trabalhava num congresso. Eu saí, era 1h30, 1h da tarde, eu saí da TV e fui direto para a Cidade do Automóvel e comprei o carro. Assim, direto, assim, nem olhei outros. Olhei, o carro estava novo, não precisava fazer nada. Fui lá, comprei e aí fui pesquisar que câmera usar, como é que é captar o áudio, porque o motor é dentro do carro, Sim. Então o áudio prejudica um pouco. Pensei o local de câmera e tal, dar uma revisada no carro. E aí, o primeiro vídeo do canal, o primeiro de todos os vídeos do canal, foi um vídeo que foi postado no dia 21 de abril, aniversário de Brasília, de 2013. O programa estreou em setembro. E foi quando eu tive, foi depois que eu revisou o carro e tal, eu tinha uma câmera só, coloquei lá, aí eu tive a certeza que o programa ia dar certo. Nesse primeiro vídeo lá. Porque foi a primeira vez que eu saí com o carro. Que eu peguei o carro da revisão e fui dar um rolê. Primeira vez. E, cara, por onde eu passava, todo mundo olhava. O carro chamava a atenção. Sim. E nego buzinava, Brasília, não sei o quê. Tanto que no final do vídeo eu dou um tchauzinho assim, neguinho chamando a atenção na rua.
E era aniversário de Brasília. Eu falei, cara, eu acho que isso aqui pode Brasília é um carrinho muito carismático. É difícil de dirigir, é carismático pra quem olha de fora, né? Pra quem tá ali andando com ela há muito tempo... Pô, é um carro duro, né, velho? Não tem direção, a embreagem é duraça. Não é um carro que tem os mimos de hoje. Mas... É um carro de 73? O meu é 78. Aí. O meu é 78. Mas é um carro, é ruim de dirigir. Se você ficar 1 hora, tem dia, já aconteceu de eu gravar 2 entrevistas na sequência. Cada papo tem ali seus 40 minutos de bruto. Então, 2 horas rodando com o carro pra cima e pra baixo. Pô, bicho, isso mata. Cansa. Porra. Imagino. Sim, aí eu vendo no seu Instagram também, você faz tirinhas. Faço charges, de Brasília. Tem umas que só quem é daqui pra entender. A ideia é essa. Cara, muito bom. Porque é o seguinte, nessa mesma eleição de 2010, tive um insight vendo campanha, de novo, olha só. 2010, tirinhas, eu falei tirinhas é porque eu sou velho, gente. Tirinhas era o que tinha no jornal impresso antigamente. Porque tirinha normalmente são 3 quadrinhos, assim, né? Tem uma historinha contada. As charges é um quadro só que tá tudo ali resumido. Nessa eleição de 2010, ou foi de 2014, uma das duas, em Minas, durante a campanha em Minas, o Lula foi para Minas e foi fazer campanha para Dilma. Acho que a Dilma era candidata nesses 2 anos, 2010 e 2014. E eu lembro que teve um movimento em Minas que as pessoas falaram assim, Lula, deixa aqui de Minas. Quem conhece de Minas são os mineiros. Eles são muito eu acho que foi fechados. 14, que ela teve uma rejeição. Não foi dos dois. Eles são muito barristas, né? São muito fechados ali. Assim como os gaúchos, os cearenses. Tem uma... Não que eles são fechados para quem é de fora, mas eles exaltam muito o que é de lá, né? Para os mineiros, tudo de Minas é o melhor. Para os gaúchos, tudo do sul é o melhor. Para os cearenses, é a galera que eles exaltam muito. Falei, caramba, e Brasília tem tanta coisa legal, tanta possibilidade boa, e a gente daqui não tá exaltando Brasília, por quê? Não. E isso me também deixei guardadinho. Chegando perto dos 40, não tive crise dos 40, mas eu gosto de dizer que eu tive, só para justificar como é que eu comecei a fazer as charges. Eu tô nos 40 e as crises estão vindo. Não tive, foi tranquilo pra mim. Mas eu comecei a fazer a charge assim, eu comecei a pensar em algumas coisas, caramba, eu quero fazer coisas novas, tô sempre tendo ideias novas, eu falo, mas já faço minha Brasília já tem um tempo, tenho minha produtora, faço os filmes já tem um tempo, eu quero coisas novas, eu quero criar coisas novas. Eu tô sempre procurando ter ideias novas, criar coisas novas, aprender coisas novas. Tá sempre se recriando, se renovando. Eu acho, pra mim, pelo menos, isso é essencial. E aí fui atrás de aprender, atualmente estou aprendendo a modelar 3D, fazer umas coisas assim. Legal. Mas aí nessa época eu falei, cara, eu quero fazer... E eu sempre gostei de desenhar. Eu sempre fui o tio que desenhava pros sobrinhos, assim, né? Restaurante, pega o jogo americano, vira ao contrário, pega uma caneta e fica desenhando pras crianças. E aí eu falei, cara, eu vou tentar desenhar de outros jeitos. E aí eu comprei um tablet com caneta e comecei a brincar ali, um tablet com caneta. E num agosto de 2018, num sol, eu sou fotógrafo, então saí para tirar foto de IP em agosto, IP amarelo, um sol, uma seca. Brasília já devia estar uns 80 anos sem chover. E eu tava lá tirando a foto, quando eu me toquei, falei, cara, eu tô aqui nesse sol, 15% nessa de seca, umidade, tirando foto, e não era o único, tinha uma galera tirando foto dos IPs, e todo mundo feliz. Falei, cara, o clima rachando e todo mundo achando lindo porque tem um IP amarelo aqui. Voltei pra casa e desenhei. E fiz uma chargezinha de um IP amarelo, um bonequinho que era eu, tinha barba na época, olhando pro IP falando, que lindo, e uma gota de sangue saindo do nariz. Eu lembro que quando eu postei essa charge, isso é agosto de 2018, eu postei e tava entrando no cinema, postei e fui ver o filme. Quando eu saí do filme, 2 horas depois, tinha 4.000 likes. Sei lá. Eu falei, caraca, velho, deu certo. E aí no dia seguinte eu fiz outra, brincando com a chuva. Cara, mas é muito legal. E aí das tesourinhas ali. Deu o mesmo resultado. Eu falei, cara, eu acho que isso é uma frente. É uma coisa legal e tem a ver com minha Brasília. Eu não tô abrindo uma frente tão nova, né? Tô dentro já do meu escopo.
E aí começou a funcionar. E isso foi agosto. Em dezembro eu lancei um livro. Com as tirinhas que tinha publicado. E, cara, o livro, no lançamento, vendeu 600. Assim, foram 5 horas sentado assinando o livro, porque realmente tocou as pessoas. Sim. E no livro tem textos engraçados que explicam as tirinhas, assim. E a brincadeira é falar com quem é daqui, exaltar Brasília. Ah, mas quem não é daqui não entende. Foda-se. A ideia é exatamente falar com quem é daqui. Eu tô conversando com quem é daqui. É claro, quem não é daqui vai entender. Se comprar o livro, vai entender. Porque no texto, bem-humorado, explica. O livro tem um glossário, né, explicando o que é Exão, Exim, buraco do tatu, tesourinha. Eu tenho uma mágoa que eu levei pra vida de um amigo que veio do Maranhão pra cá. Levei pra conhecer Brasília, tudo. Aí, no final, ele já indo embora, se despedindo, ele virou pra mim e falou assim: Brasília, a capital do país, o terminal de ônibus é um viaduto. Eu falei, como assim? Ele falou, é um viaduto. Vocês aproveitaram o viaduto e fizeram um terminal embaixo. Não foi nada pensado. Aí ele foi embora. Venho eu, dias depois, passando ali pela rodoviária, parei, fiquei olhando. Falei, gente, querendo ou não, faz sentido o que aquele miserento falou. É um viaduto, né? Mas só que não foi um viaduto aproveitado para ser rodoviário. Mas você vê pensado. Quem vem de fora, você vê com tanta coisa legal pro cara ver, o cara vai me sair com uma historinha besta dessa. Não, é porque as pessoas não conhecem. Como turismólogo, uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte: a gente só cuida do que a gente conhece. Então, para você cuidar da sua cidade, você precisa conhecer a sua cidade. Então, a gente dentro do turismo fala muito nessa questão do turismo interno mesmo. Assim. A gente que é de Brasília, a gente tem que fazer turismo em Brasília. Quem é de São Luís tem que fazer turismo em São Luís. Já teve caso de eu visitar Recife e tinha uma pessoa que estava nos levando para os lugares, aí para todo lugar que passava, falou, que legal, isso aqui é o quê? Não sei não. Irmão, aquilo me doía tão profundamente. Me doía primeiro por eu não saber, porque não tive a explicação. E me doía também pela pessoa. Eu falei, cara, como é que você mora num lugar e não se interessa por saber que lugar é esse, na cidade que você mora, que você passa aqui todo dia. E era um local visivelmente histórico, um local visivelmente importante. E aí uma coisa muito pessoal, eu acho isso um absurdo, assim. Né? Por todo lugar que eu passo, que eu me interesso, eu falo, cara, que lugar bonito esse aqui. Eu falo, caramba, eu não sei a história desse lugar. Mano, eu chego em casa... Vou estudar. E vou atrás. É porque eu quero saber. Aí depois que eu vou atrás de conhecer, eu vou lá visitar. E eu faço questão de fazer isso. Eu acho que a obrigação de todo... É que nem alguém chegar na sua casa e falar assim, o que tem nesse armário aqui? Você fala, não sei. Pô, é sua casa, mano. Seu armário. Como é que você não sabe? Sabe? Sua cidade, um monumento na sua cidade. Como é que você não sabe a data, quem fez, por que fez, como que surgiu, onde... Cara, tem que saber. Minha irmã mora em Juiz de Fora. Aí vindo de carro, passa ali para um monumento que tem ali no Valparaíso. No Santa Maria, o Chifrudo. O Chifrudo, conhecido como Chifrudo aqui. Solários. É o Solários. Ela chegou em mim, o meu cunhado chegou em mim e perguntou, o que é aquilo? Eu tive que pesquisar. Bom, que bom. Eu tive que pesquisar e falar para ele para não passar... Presente dos franceses. Falei, foi um presente e tal. Porque realmente é chato. Tá ali, aquele monumento, a pessoa vem de fora, pergunta pra você não sabe. Eu acho... Em São Luís, eu estive em São Luís ano passado, ano retrasado, já que estamos em 2022. Em 2020, eu estive em São Luís e aconteceu isso comigo. Um colega daqui de Brasília, que tá morando lá, também a gente passando num lugar, cara, em frente, em São Luís, enfim, se você já foi lá em São Luís, você vai saber do que eu tô falando, tem um lugar ali que seria o lugar principal da cidade, que é no centro histórico, que é onde fica o Palácio do Governo. Dali cresce o centro histórico. O Palácio do Governo é tipo uma ponta que fica olhando ali no encontro do rio com o mar. Muito bonito, por acaso. E ele é alto, assim, né? A pista fica aqui embaixo, é tipo uma fortaleza, assim, né? E lá embaixo tem um obelisco. Um obelisco pequeno, deve ter 2 metros, 2 metros e meio, que tá ali, num recuo, assim, do lado esquerdo tem a muralha, a fortaleza do governo, e do lado direito tem um recuo que tem esse obelisco. Sim. E a gente passava por ali todo dia, porque eu tava hospedado no centro histórico. Aí eu falei, cara, que é isso aqui? Aí ele olhou e falou, cara, não sei.
Nunca fui aí. Ah, mano, quando a gente desceu no hotel, nem subiu, já fui andando pra lá. Chegou lá, cara, esse obelisco, ele marca a primeira visita de Dom Pedro II a São Luís. Caramba. E ele desceu, desembarcou naquele ponto. Uhum. Caraca, velho, isso é muito importante. É muito. Tipo, isso é muito importante. O imperador veio, a primeira visita do imperador aqui, mano. E ele não passa... sabe, cara, e tudo bem, sabe? Eu acabo que trato o Brasília assim. Eu quero saber tudo, né? Porque é minha casa, né? É tão ofensivo pra mim alguém perguntar alguma coisa de Brasília e eu não saber, como alguém perguntar o que é que tem na gaveta da cozinha da minha casa e eu não saber. Então, eu acho que é o mínimo. Eu fico também, às vezes, assustado com isso. Eu tento ao máximo, que eu nasci em Brasília, eu tenho 40 anos de Brasília, então eu tento ao máximo conhecer tudo, para quando vir alguém, poder oferecer o que a gente tem de melhor. Mas tem coisas ainda que eu nunca fui. Ah, não, é impossível saber tudo. Impossível. Sempre vai ter alguma coisa mas nova. Tem coisinhas pra muito conhecer, simples que eu sempre vai ter. nunca fui. Eu nunca fui na Ermida. Isso é um pecado. É um pecado. Isso é um pecado. Eu nunca fui na Ermida. Isso é um Eu nunca fui naquele que tem na Páscoa, lá em Planaltina. No Via Crucis. Não conheço. Isso é um pecado. Viu? Eu sou um pecador. São pecados. Aproveita a Via Crucis e pede perdão. Eu vou aproveitar. Agora não, porque a gente está em pandemia, fica complicado. Semana Santa de 2022. Você vai lá desse e pede ano. perdão. Deste ano. Então, Zuko, além de jornalista, além do YouTube, além do Instagram, você também é músico? Eu toco um instrumento, eu não sou músico. Eu conheço músicos, de verdade. Hamilton de Holanda é músico. Sérgio Moraes é músico. Cláudio Cohen é músico. Eu conheço esses caras, são músicos. Eu toco um instrumento, é outro esquema. Qual o seu instrumento? É a diferença entre ser fotógrafo e tirar foto. Sim. Né? Cara, eu toco um pouquinho de algumas coisas, assim, né? Do que me interessou ao longo da vida. Na banda, eu tenho uma banda chamada Baby Meu Bem, Os Brotos do Jacaré, que é uma banda que a gente toca exclusivamente Roberto Carlos. Legal. Na banda eu canto e toco guitarra. Cresci ouvindo Roberto. Cara, é o cara, velho. É o cara. Coitado, eu acho que os especiais de fim de ano dão muito dinheiro, mas mataram um pouco a imagem do cara, da importância do Roberto Carlos para a música brasileira, que é enorme. Você acha que o especial matou? Eu acho que matou, porque ele foi envelhecendo na frente de todo mundo. Né? E junto com ele as músicas foram envelhecendo, junto porque as músicas acompanham o gosto dele. Então, assim, hoje em dia, quando você ouve, são aqueles arranjos envelhecidos. O que a gente toca na banda, a gente pega essas músicas que são clássicas e taca rock and roll nelas. O nosso show é absurdamente dançante e pesado. Porque você tem como pegar Como é Grande Meu Amor, eu tenho tanto pra lhe falar, e tacar, eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei. É possível. Sim. E são melodias gostosas, são letras que todo mundo conhece e a gente taca rock and roll nisso. Vocês cantam onde? Ah, cara, a gente já tocou em Festa vários de lugares. Aniversário, já fizemos casamento. Réveillon, já fizemos casamento, já fizemos festa, já fizemos showzinho em bar. Funeral de sogra? Não, ainda não, mas seria legal. Já tocamos em shopping, no meio do shopping. Isso é legal, tacar rock and roll no meio de shopping. Qual shopping? Tocamos no Taguatinga e no Brasília. Legal. Já tocamos no Criolina, já tocamos no Hidden. Tocamos em pista de patinação. Tá, e aí quem quer contratar vocês faz o quê? Entre em contato aonde? Pra mandar mensagem, tem um Instagram, Baby Meu Bem, mas pode mandar no Minha Brasília, sou eu que vejo, tá tudo bem. Entra lá no Minha Brasília, fala assim, eu quero chamar a sua banda. Pô, manda ver. Porque é rock and roll e é diversão, cara. É diversão, assim. Tem uma frase, salvo engano, de uma música do Caetano Veloso que fala, ainda bem que eu toco um instrumento. Que nessa vida eu toco um instrumento, algo assim. E ainda bem, cara, eu não consigo viver sem. Quando eu tô muito estressado, minha mulher que fala assim, vai tocar. Porque, é tipo uma terapia pra ti. Cara, é mais do que uma terapia. É mais do que uma terapia. Sabe, nos piores momentos da minha vida, principalmente nos piores momentos de cabeça, sim, o rock and roll salvou a minha vida. Literalmente, o rock and roll salvou a minha vida. Se não fosse pelo rock, não sei. Eu ia estar muito pior. Claro que eu estou restringindo ao rock and roll porque acaba que é o que eu mais ouço. Sim.
Mas a música em geral, né? Eu estudo música desde moleque, assim. E gosto de tocar, gosto de experimentar, gosto de aprender instrumento novo. Tô com um estúdio em casa, gravando em casa. Então, música é essencial, cara. Às vezes eu chego num lugar assim, vejo uma casa que não tem um violão, sabe? Eu falo assim, caraca, como é que pode, velho? Que lugar é esse? Não tem ninguém nessa... Às vezes a casa mora 5, 6 pessoas, eu falo, ninguém nessa casa toca um violão. Como é que vocês vivem, velho? Em casa tínhamos um teclado. Qualquer coisa, bicho. Tínhamos. Qualquer coisa. Aí ele... Eu acho essencial pra vida, assim. Minha vida é o tempo todo ouvindo música. Mas em casa eu tenho sempre um radinho, o console a corno, uma caixinha, Bluetooth. É essencial, cara. É essencial. É o tempo todo. O tempo todo a musiquinha rolando. É o tempo todo. Se não tem uma música pra ouvir, eu tô assobiando. Sabe? É o tempo todo. Legal. E onde que entrou na Charges o rei do rock? Cara... E o Michael Jackson também, rock, né? Michael Jackson. São meus cachorros. Eu tenho 2 também. Aliás, tenho um. Não sei, eu tô em 2022, eu não sei se a outra voltou pra casa. São vira-latas também, não? Não. Eu tenho uma fila e uma bulldog francês, que o bulldog virou moda. Ah, legal. Eu queria ter um bulldog, mas eu não tenho restrição, não. Vou falar pra você. Não, é um cachorro muito legal, mas ele é chato pra manter. Eu sei que ele fede muito. E tem probleminha com pele. Tô ligado. Não é um cara. Tem problema de respiração, coração, né? O SRD, ele é legal. Eu tenho 2 vira-latas, ambos adotados. O rei do rock, Michael Jackson. Eu já tava fazendo as tirinhas, né? Quando... Mas eles viraram personagem, não viraram? Eles acabaram... Eles têm um Instagram só deles, né? Que é Aventuras do Rei do Rock. Que são tirinhas deles, aí, galera, feitas pra eles. Segue lá. Pra eles, assim, pra quem gosta de cachorro, né? Que Sim. são aquelas situações que todo mundo que tem cachorro já passou. Do tipo, se você vai fazer faxina em casa, você começa a varrer, o cachorro começa a perseguir a vassoura. Sim. E o cachorro adora a vassoura e quer morder a vassoura. Então você tem que varrer rapidinho, porque eles ficam em cima e liga o aspirador. Aí os cachorros saem correndo. Assim. Esse tipo de coisa que põe lá e tal, são tirinhas com eles. Porque, cara... Eu adoro cachorro, mas desde muito pequeno eu adoro cachorro. Mesmo, prefiro cachorro do que gente. E eles são meus amigos, velho. Então... eu passei o Natal só eu e minha fila. São meus amigos mesmo, assim, né? Inclusive... Eu sempre falo assim, você tem 2 cachorros? Não, 2 cachorros me tem. Eu sou deles. É verdade. Lá na sua casa, falando, na casa dos meus cachorros. Eu tenho um fila, então fila praticamente... É tipo quando as pessoas falam assim, fulano não gosta muito de cachorro, tem que compreender? Não, ele mora aqui. Ele mora aqui. Eu não posso fazer isso. Eu tenho um fila. Sabe? Não, bicho, então não vá na minha casa. Se você tem problema com fila, não vá na minha casa. Nem na minha. Sabe? Não vá. Tipo, você tem um filho e fala assim, fulano não gosta de criança, você pode trancar a criança no quarto? Pra mim, eu sou exatamente igual. Se alguém me pedir pra prender um cachorro... Eu não tinha pensado por isso. Vai uma visita. Pra mim é exatamente a mesma coisa. Mas faz sentido. Às vezes tem uns moleques chato pra caramba. Normalmente mais do que os cachorros. Verdade. Isso é verdade. Você falou também em jornalismo, radialista. Você tem um programa? Tem um programa de rádio... atualmente na Mais Brasil News, aqui em Brasília é 101.7, mas também é transmitido no YouTube, ao vivo, diário, segunda a sexta, 20 horas. Pronto, já fiz o jabá. E o programa se chama Pode Mais, é um podcast. Legal. Né? Porque assim, qual é a ideia do podcast? Isso que a gente está fazendo aqui já é feito em rádio há muito tempo. Décadas. E ganhou uma nova roupagem, é um podcast, como se fosse uma grande novidade, mas não, né? Então eu só peguei a moda do podcast e atualizei para rádio, né? Porque a rádio já faz isso há muito tempo, né? Desde que eu comecei a trabalhar em rádio, faço entrevistas e bate-papos em rádio desde anos e anos. E com imagem, que eu lembro, a Jovem Pan. Jovem Pan foi uma das primeiras, não sei se foi a primeira, mas foi, né? Uma das primeiras, foi uma que mais chamou a atenção. De abrangência nacional, acho que sim. Sim, foi. Que tinha um pânico e tal, tinha as camerazinhas. Exatamente. Tudo começou ali. Exatamente. Né? E aí o Pode Mais é isso, todo dia diferente um convidado, né? Todo dia um convidado diferente, sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis. Assim. Alguma historinha que já passou por lá, assim, que te... Cara, a gente teve esses dias, assim, às sextas-feiras a gente faz um programa sobre sexo e relacionamento. Vai uma neuropsicóloga e uma menina que tem um podcast também, e a gente
troca ideia, são duas mulheres, obviamente, até porque dá o equilíbrio. Imagina falar sobre sexo só macho, assim não é um problema. E não é nem questão de sexualidade, porque inevitavelmente, a gente acaba escorregando, falando uma besteira e tal. Falando bobagem. Então as meninas, e são meninas porque é legal também, né? Você ter a visão feminina da coisa. E aí, dia desses, além delas, que estão toda sexta-feira, eu convidei um outro amigo que é um hipnoterapeuta, um hipnólogo. E um dos cursos dele, parte da terapia que ele faz, tem sobre disfunções sexuais. Tipo, pessoas que têm travas, né? A galera tem traumas relacionados a relacionamento, a relações sexuais. E na conversa, assim, não, é possível destravar algumas coisas. Tem mulher que não chega ao orgasmo e não é nada físico. É puramente psicológico. E isso é possível destravar com a hipnose. Legal. Bicho, o programa foi uma gozação só. Basicamente isso. Porque ele hipnotizou as meninas. Sim. A gente chamou uma repórter da rádio. Ela entrou no estúdio e hipnotizou ela. Hipnotizou uma das meninas que estão lá sempre com a gente. E, cara, é uma coisa impressionante, assim. Você não passou pelo processo de hipnose? Não, eu tava comandando a nave ali. Mas e tá no YouTube, dá pra todo mundo ver. É impressionante, assim, hipnotiza, elas estão conscientes. Hipnose é outra coisa que as pessoas também não conhecem muito, acham que você apaga, não lembra de nada. Por isso que eu te perguntei, que eu ia perguntar qual é a... Hipnose você lembra de tudo. Hipnose, o cara só acessa um local de influência dentro de você. Mas você sabe de tudo que está acontecendo, você permite. Tanto que na hipnose você não pode, eu não posso te colocar em transe e falar, agora vai lá e mata o cara. Isso não existe, porque isso vai contra os seus valores. Sim. Eu acho. Vai contra os seus valores. Sim. Então você mesmo bloqueia isso. Eu não sou a favor de matar o coleguinha. Na hipnose você está consciente, não tem nada a revelia ali. Você sabe de tudo que está acontecendo e permite que tudo aquilo aconteça. Então, assim, ele colocou as meninas em transe e a gente conversava com ela, tá tudo ok. E ele começava a falar assim, olha, agora, a partir de agora você vai começar a sentir isso, quando eu encostar na sua mão, você vai chegar ao orgasmo. É impressionante isso. Legal. A minha nutricionista me sugeriu um tratamento assim. Eu gosto dessas coisas. Da hipnose. Ela falou que eu tenho certas travas com certos alimentos. Mas eu sou muito racional, assim, eu sou muito científico, né? Nerd é um problema, né? Basta ver aqui meu braço. Eu gosto de estudar as coisas, então eu não entro em nada, acaba que não me interessa em nada se for pela esoteria do negócio. Sim. Eu preciso de explicações. Mas as tatu têm algum significado? Todas têm. Ou você fez por... Todas têm. Essa aqui... Dá pra pegar aí? O lado... Não sei se dá pra ver. Dá, pode pôr essa câmera aqui. Isso. O meu lado direito é música. E o meu lado esquerdo é Brasília. Então, todo lado direito tem a ver com uma música. Isso aqui é um astronauta com foguete, né, planetas e tal, né, nerdice falando alto aqui, o R2, D2 aqui. Isso aqui é uma música do David Bowie, né, que se chama Space Oddity. As três é a mesma música. Tudo a mesma música. Legal. O R2 é só pra compor com as coisinhas, mas o R2 ele tem um raiozinho do Bowie aqui, né, no rosto, assim. Então tem uma dos Beatles aqui, tem na perna de Beatles, tem esse lado é todo de música. E desse lado é todo Brasília, né? Tem a Catedral, que é um desenho meu, tem um painel do Atos aqui, tem o desenho do Lúcio Costa aqui, eu tenho a torre de TV tatuada na perna também, então cada lado tem um porquê. A torre de TV é a torre de TV, não a digital. É a torre de TV mesmo, no traço que tá no projeto de 57, do Lúcio Costa. Porque uma outra coisa que pouca gente sabe é que a torre de TV é um projeto do Lúcio Costa. Muita gente acha que é do Oscar Niemeyer, porque quase tudo aqui em Brasília é do Oscar Niemeyer. Mas a Torre de TV é um projeto do Lúcio Costa e ela já estava, era o único monumento, que estava no projeto que ganhou o concurso de 57. Era a Torre de TV, já estava lá desenhada do jeito que ela é hoje, com uma base triangular, na altura que ela tem que ser, e ele justifica que naquele lugar tem que existir uma torre, porque ela dá o equilíbrio. Senão Brasília ia rotacionar, né? Entendi. Você precisa, é um pin que dá o equilíbrio a Brasília, é a torre naquele lugar, daquele jeito. Mas, assim... Tanto que ele mesmo desenhou e ele mesmo tocou a obra, né? O Lúcio Costa trabalhou absurdamente para que a torre tivesse parcialmente construída na inauguração. Porque ele sabia que assim que Brasília fosse inaugurada, JK ia sair do governo, né? Em março daquele ano,
e o próximo presidente não ia tocar as coisas importantes. E foi exatamente o que aconteceu. Foi o Jânio. Sim. Aquele último que foi o Museu Nacional, a biblioteca, tudo depois de muitos anos. Estava previsto que seria ali, não tinha um desenho ainda, né? Mas já estava previsto que seria ali, demorou 50 anos para construir. Né? O espelho d'água do Congresso demorou também 50 anos para construir. Mas a Torre de TV não podia ficar sem. E o Lúcio Costa sabia que Brasília seria inaugurada completa só da rodoviária para baixo. Rodoviária até a Praça dos Três Poderes, que é a parte federal. Da rodoviária para cima do eixo monumental, não tinha nada pronto e nem ia ficar, não ia dar tempo. E aí, o que é que ele fez? Quando Brasília foi inaugurada, a base da torre de TV estava construída. O mezanino, a base triangular, os 3 pés, isso já estava construído, esse esqueleto. Porque aí você não tinha simplesmente como abandonar. Aí tiveram que terminar. Tanto que a torre foi inaugurada só em 67. Ela foi concluída. Uma perguntinha bem pessoal. Em Brasília, qual é o seu cantinho preferido? O céu. O céu? O céu. É um cantinho que está em todos os cantos. Sim. Mas céu é céu. Não é. Não é. Quem fala que céu é tudo igual, que é só olhar para cima, já comete um erro. Porque em Brasília, para olhar para o céu, você não precisa olhar para cima. Não. Se você olhar para frente, você vê o céu. Em Brasília, isso é um privilégio. Você vai em qualquer cidade grande, qualquer capital no mundo, para você ver o céu. Você olhar para frente, tem um prédio. Em Brasília, você olha para frente e tem um horizonte. Isso é realmente um privilégio. E o que te incomoda em Brasília? Mudanças. Acho que Brasília devia ser imutável. Esse negócio que foi aprovado agora de construir coisa no eixo monumental, é um absurdo. É um absurdo. Paris... Mas já foi? Já está aprovado? Já. Não tem como evitar? Só se vier uma decisão judicial, sei lá, um embargo aí, né? Mas legalmente tá ok. Vamos torcer para esse embargo. Se Deus quiser. Paris recebeu a exposição mundial, coisa que não existe mais, mas até o meio do século XX, o grande evento mundial eram as feiras. Sim. Hoje em dia, o grande evento mundial é a Copa do Mundo e a Olimpíada. Né? Mas antes eram as feiras internacionais. Hoje até tem feiras internacionais, mas mal se fala delas. Né? Elas hoje em dia são muito mais políticas e tal, com internet e com televisão e tal, elas perderam um pouco de força. Mas era o grande evento mundial. Teve a famosa Feira de Atlanta, que o Graham Bell apresentou o telefone para o mundo. Né? Então aí teve a Feira de Paris. A Torre Eiffel foi construída para ser temporária para a exposição mundial em Paris, em 1900. Então ela começou a ser construída lá em 1890, 92, alguma coisa assim, para ficar pronta em 1900 e depois ela seria desmontada. Que loucura. Só que fez um sucesso tão grande, Sim. Hoje em dia a França basicamente sobrevive da visitação à torre. Né? E ao mesmo tempo, como estava passando por esse processo, Paris era cheio de vielas, era cheio de ruazinhas empobrecidas, esgotos e tal. E eles encomendaram uma grande reforma em Paris, no centro de Paris, que é onde haviam os muros de Paris na Idade Média. Tem ali a Ile-de-France, que é onde estava, né, a Catedral de Notre Dame, mas tem ali um espaço em Paris que é essa Paris clássica. E aí o que é que eles fizeram? Eles reformaram Paris, né, chamaram um urbanista chamado Hasselmann, reformaram Paris, ele que fez a ideia de Paris radial, né? Você tem ali o Arco do Triunfo e sai os raios que formam Paris toda, os boulevards e tal. E ele criou um padrão, né? Ele pegou o que tinha de mais elegante nessa Paris histórica, que eram os prédios de 5 andares e tal, e falou, nesta área é só 5 andares, não se faz nada além disso. Os prédios têm que ter a mesma cara, tem que ter o mesmo material, tem que ter mais ou menos isso, não se mexe. Isso aqui vai ser uma Paris que vai ser intocada. E até hoje. Claro, teve uma coisa ou outra, tem um prédio lá ridículo no meio, um prédio de 20 andares cheio de espelho, assim, que parece uma verruga na cidade. Tá dando problema aquilo lá também, né? Tá lá, não vai derrubar, né? Parece uma verruga na cidade. Mas é isso, o cara pensou um lugar e falou, cara, isso aqui ninguém mexe. Hoje, o PIB do Brasil, em relação ao turismo, a arrecadação do turismo no Brasil é menor do que a arrecadação de Paris, da Catedral de Notre Dame. Caramba. A arrecadação de turismo em todo o Brasil é menor do que a arrecadação com os visitantes da Catedral de Notre Dame.
Então olha como o cara conseguiu enxergar um troço lá na frente, fez algo sustentável, imexível, patrimônio da humanidade. Aquilo lá não é só dos franceses, é meu também. Assim como Brasília também não é só nossa, é deles também. É patrimônio da humanidade. Se a gente entender isso e tornar este lugar, essa Brasília tombada, imexível, e realmente cuidar, e realmente promover, realmente fazer com que isso ganhe o status que merece, cara, Brasília se paga e a gente ainda dá dinheiro pro resto do Brasil. Sim. Sacou? Por ser um lugar assim. Mas não, especulação imobiliária, prédio aqui, prédio ali. Dia desse estava descendo do lado norte, lado norte, início da Asa Norte, não Lago Norte, né? Início da Asa Norte, quando você desce ali, vem pelo eixo monumental e faz aquela curvinha para descer pro Brasília Shopping ali, Sim. Aquela ruinha, você viu o lago. Hoje não dá mais para ver. Tem um monte de prédio de espelho ali. Isso, cara, dói, sabe? É feio. Sim, eu tô tendo aqui uma lembrança, realmente, você tem razão. Sabe? É um absurdo isso, cara. Era lindo o negócio. Era lindo. O espaço que a gente tem em Brasília, a gente não pode perder. Sabe? A tranquilidade do trânsito. Ainda é um trânsito muito tranquilo, mas, cara, já não é o que era há 20 anos. Não. Né? Mas é normal, toda cidade cresce assim, se você não cuidar. Se você não planejar 100 anos na frente. Né? Mas infelizmente eu acho aqui que o nosso quadradinho planeja... tá meio jogado. Eu acho que há muito tempo. Quando a gente fala assim, tá meio jogado, parece que é uma crítica ao governo atual. Não. também. Não, mas sim, eu acho que é uma crítica ao acúmulo de todos os governos que estão pensando só em eleição, em criar cidade nova para depois se eleger. Eu não sei a sua opinião, mas eu acho que o Mané Garrincha, ele dá uma... Hoje, como ele tá, ele passa uma coisa de inacabado, sei lá. Não sei eu olho pra ele assim, parece que falta algo. A mim não, eu gosto do concreto aparente, gosto da ideia do concreto aparente. Como a catedral era, concreto aparente e tal, mas ela já estava planejada para ser pintada, ela que não tinha sido ainda. Foi pintada em 90. Mas eu gosto daquilo. Para mim ele não é inacabado, ele é inacessível. Ele é um monumento que foi gasto, sei lá quantos bilhões, acho que são 3 bilhões. Foram muitos bilhões. De dinheiro público. Não é um estádio que foi construído pela iniciativa privada, como outros foram. Ele foi 100% dinheiro. Ele não teve empréstimo do BNDES, não teve porra nenhuma. Foi dinheiro do contribuinte. Sim. E ele é inacessível. Ele não é meu, infelizmente. Eu não sinto ele meu. Se eu quiser ir lá tirar uma foto de turista, eu não posso. Porque ele é cercado. Porque ele tá lá, inacessível. Isso é um absurdo. Aquilo é público. Né? Então, aquelas grades que foram colocadas na época da Copa, né? Na época da reforma, da Copa. Nem Copa. Poderia existir, né? A nossa lei interna aqui de Brasília proíbe grade em qualquer lugar. E ainda mais, e de forma mais específica em monumentos. É específico. Tá lá na lei exatamente assim. Monumentos não podem ser cercados. E aquilo lá. Aí, claro, eles deram um jeito legal de tirar aquilo de ser um monumento, e aquilo passou a ser um equipamento que não é equipamento público, mas é um equipamento que está sob os cuidados de uma empresa privada. A empresa pode fazer isso. Mas aquilo é público. Né? Foi construído com dinheiro público. Então, eu acho uma pena. Mas vendo eu acho assim, que por Brasília... esse lado tem outros cercadinhos também. Tem um monte. Tem os cercados temporários que estão fixos, né? Ali há anos e anos. No Planalto, no STF, no Buriti. É um absurdo, é um absurdo. Eu acho que nem o governo não olha para isso, a população não se mobiliza para isso. Acaba que também criou-se uma coisa aqui em Brasília, que qualquer reivindicação que você vai fazer para Brasília, né, no caso para o plano piloto, ela é diminuída, ela é menos importante, né? Porque as outras cidades, e não há dúvida, as outras cidades são mais periféricas, elas têm mais carências, né? E mais carências do próprio serviço público estatal. Não, mas isso no entanto, quem pode, quem tem como é que é o nome? Quem tem vocação turística no DF é Brasília, é o avião. A vocação turística do DF é o avião. 85% da vocação turística do DF. Óbvio, temos a parte rural, né, Lago Oeste, Brasilândia, tem outras coisas, não estou falando que está tudo aqui, mas a grande vocação turística está concentrada em Brasília.
Apesar de que existe sim outras coisas em outros lugares. Se a grande vocação turística está concentrada em Brasília, este cuidado de não permitir grade, de não ter esses cones que... Cara, o turista que vem aqui vai tirar foto, você tira foto de cone, velho. Ah, vou tirar uma foto na frente do Congresso Nacional. Putz, sabe? Tudo restrito, tudo não é. Então, se fosse bem cuidado nessa parte do turismo, principalmente dos equipamentos que são de administração federal, Praça dos Três Poderes, Congresso Nacional, né, essas coisas, museu, a gente teria uma arrecadação de turismo muito maior e essa arrecadação aumentada faria com que a gente cuidasse das carências das outras cidades que precisam. Né? Então, mas para isso tem que cuidar daqui de Brasília, daqui do avião. Mas só que toda reivindicação feita para o avião é tida como menos importante, menos urgente. Porque quem mora no plano piloto tem mais dinheiro, quem mora aqui no centro acaba que não precisa disso. Não é assim. É aqui, cuidando daqui, que vai dar dinheiro para cuidar do resto. É assim que Paris funciona. Sim. Né? É assim que qualquer... Nova York. Né? O investimento em turismo está onde? Está em Manhattan, está na ilha. Está na ilha. Mas a cidade é desse tamanho. Mas o dinheiro que é gerado aqui é distribuído para todo mundo. É assim que funciona. Infelizmente, o pessoal não enxerga isso. Não enxerga porque é tudo muito imediato. A política é imediata. É tipo o metrô. Ah, por que não tem metrô? Ah, vai construir metrô na Asa Norte? Ninguém precisa de metrô na Asa Norte. Não é assim que pensa. Japão, quando foi construir o metrô do Japão, nos anos 70, né? Ele começou por onde? Começou do centro. E do centro você abre. Sim. Aqui em Brasília a gente começou a construir o metrô na periferia. Sim, começou em Samambaia. Ah, porque aqui as pessoas precisam mais. Não, mas só que todo mundo que sai daqui, de Samambaia, vai acabar se encontrando na rodoviária do plano. Que é o centro. Então, o metrô deveria ter sido construído da rodoviária para todos os lados. E não começar lá e vir chegando para cá. Porque aí você tem um lado todo de Brasília que não tem metrô. Se o metrô tivesse sido começado no meio e dali espalhado, abrindo, todo mundo ia pegar. É a verdade. Isso aconteceu no Japão, Nova York, até Buenos Aires. Não, Buenos Aires menos. Mas as grandes cidades todas pensaram o metrô dessa forma. Londres é um grande exemplo. Começa no meio, começou em Londres, em Buckingham. De lá se espalhou para a cidade inteira. Todos os metrôs no planeta, se você olhar o mapa do metrô, você vai ver que eles são mais ou menos radiais. Sim. É do meio que se espalha. Porque com isso você atinge a todo mundo. O metrô, ele tem que... O bom transporte público não é aquele que atende a população mais carente. O bom transporte público é aquele que atende exatamente igual... Todo mundo. Todos. Porque aí, cara, se eu tiver segurança de usar o metrô, você vai em Londres, tá lá o cara da periferia com o seu saco de dormir, porque ele tá dormindo na rua às vezes, e no mesmo vagão tá um cara de terno, sobretudo, com laptop. Um executivo. No mesmo vagão. O ministro anda de metrô. Né? Então, é essa mudança de cultura mesmo. Assim. A nossa política aqui, ela sempre pensa em coisas imediatas, o que é um erro, e sempre pensa nesse agrado imediato àquele curral eleitoral. Em vez de coisas duradouras que vão pegar todo mundo. Se a gente tem um metrô que atinge todo mundo... Ah, mas quem está no plano, no lago, tem carro. Não precisa de metrô. Exatamente por isso que ali tem que ter metrô. Para que essa pessoa deixe de usar carro. Essa pessoa tem que parar de usar carro. Parar de emitir poluição do ar, poluição sonora, poluição visual, tornar a cidade mais segura, sem acidentes de trânsito, transformar ruas de carro em ruas de pessoas, que é uma outra tendência mundial. Sim. Mas não. A gente pensa não, quem está na Asa Sul não precisa, na Asa Norte, no lago, não precisa de metrô porque eles têm carro. Aí que precisa. Porque é ali que está a maior concentração de carros, vai numa casa no Lago Sul, tem 4, 5 carros. Sim. Todos esses carros teriam que ter ficado na garagem. Sim. Todos, e a pessoa ia de metrô. Se tivesse de metrô. Verdade. Você falou em acidentes e tal, o meu povo falou para mim, pouco antes da entrevista, durante uma entrevista na Brasília, parece que você teve um probleminha. Teve uma entrevista dessas? Probleminha? Bati, né? Probleminha tive em algumas. Nesta específica você está falando, eu bati. Foi com o Rafael Cortez. Foi no primeiro ano do programa. 2013, dezembro de 2013. Tava conversando com o Rafael Cortez, tinha saído do CQC à época. Acho que ele tava na Record. Tava com um programa lá e tal. E tava conversando com gente boa, a gente tava batendo um papo. Ali, a gente tava passando ali na comercial da 910 Sul.
E eu dirigindo aqui, olhando pra ele. Legal. E, cara, na comercial, naquele negócio que vai e não vai, né? Sinal parado. E numa dessas eu acelerei e não vi que o carro da frente, que era um Gol, tinha parado. E a Rafael Cortez começa a gritar. Dentro com a Brasília na bunda do Gol. A Brasília não sofreu quase nada. O Golzinho destruiu completamente. Mas foi divertido, assim, foi divertido. Até hoje o Rafael vira e mexe, me manda alguma mensagem falando assim, um cara viu no YouTube e me contratou pra fazer um show lá. Eu falei, eu quero minha parte desse contrato. Não, muito bom. Assim, é um susto, mas você tem história. É divertido. Aí ele mesmo falou, não, mantém, não tira isso do programa final, não, mantém. Você ligando aqui. Porque ficou muito legal e tal. E ele topou, continuou, a gente continuou a entrevista, continuou lá. Mas resolveu tudo entre você e o cara do Gol? Sim, era uma senhora lá, paguei o carro dela, né? Enfim, tive que pagar. Bati, tive que pagar. Aí você falou que teve outros probleminhas, mas todos foram ao ar? Todos. Que é uma outra coisa que eu também não tiro, não, assim, eu acho legal, que... Legal. Ainda mais século XXI, né, gente? Por favor, né? Ficar fingindo que deu tudo certo, quando não deu. Quando deu, ótimo, deu. Beleza. Né? Quando não deu, não deu. Eu imediatamente lembro de dois agora. Um com a Leila, do medalhista de vôlei. E a gente tava no sudoeste, tipo 5h30 da tarde, começando a engarrafar ali, começando a ficar mais tenso o trânsito. O cabo de embreagem da Brasília quebra. No meio do negócio. E aí, a cena ridícula eu tentando botar o carro pra pegar de segunda pra ver se a gente consegue pelo menos tirar do meio da rua. Sim. A Leila com metade, mulher de 1,80m, com metade do corpo pra fora da janela, falando, peraí, é rapidinho, já estamos ligando. Eu fico imaginando nos carros, vendo uma jogadora de vôlei famosa, ela não era política ainda na época, mas uma jogadora de vôlei famosa, com o corpo pra fora de um carro velho, de uma Brasília, pedindo para as pessoas terem calma no trânsito, e acabou que deu tudo certo. E um outro também, com o Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest. Eu tava indo deixar ele na passagem de som, ele ia fazer um show no centro de convenções, então eu tava entrando no Eixo Monumental, já era também 6 horas da tarde, subindo o Eixo Monumental, ou seja, quando tá ruim, 6 horas da tarde, e tava com algum problema na ligação da Brasília, que ela tinha o seguinte, ela não podia morrer. Se ela morresse, ela demorava 1 hora para pegar. Sim. Esquentava alguma coisa e... Coisa de Brasília. Aí, saindo ali no sinal, morreu. Não. E o Rogério dentro do carro. No vídeo, no programa, se você ver, ele tá rindo visivelmente rindo de nervoso. Ele tá... Mas vai pegar, né? Vai pegar. A gente tá perto aqui do local do show e tal. Realmente tava perto. Mas ele tava literalmente rindo de nervoso. Pegou. Lá pelas tantas, insistindo, já pegou. E aí consegui deixar ele lá. Não, legal que você roda por aqui. Você não vai muito longe. Depende. Eu já fui no Gama. O Léo convidado? Lins, o Léo Lins, humorista. Legal. Ele tava indo visitar o Henri Cristo, que mora no Gama. Sim. Então eu peguei ele aqui na Zanorte e levei ele até o Gama. A gente foi batendo papo até lá. Já teve gente que mora em Águas Claras e o rolê foi Águas Claras. Né? A rolê Taguatinga, já tem de tudo. Assim, tudo depende do itinerário, porque muitos artistas, às vezes, estão com a agenda lotadaça, o cara chega perto do show, então muitas vezes eu pego o cara no aeroporto, você vai ter que fazer o deslocamento entre o aeroporto e o hotel. Vai ter que fazer. Ou então, voltando do hotel para o aeroporto, vai ter que fazer esse deslocamento. Você não tem como... Então, em vez de fazer dentro do táxi, do Uber, sei lá, da van, vamos comigo dentro do carro, que a gente já vai gravando. Bem melhor. É um deslocamento inevitável, vai ter que fazer. E é um passeio bacana. E vira e mexe. Se você acompanhar lá, você vai ver que tem vários que o programa ou termina no aeroporto ou começa no aeroporto. Porque eu pego a pessoa onde ela tá e levo até o aeroporto, eu pego no aeroporto e levo até onde ela precisa ir. Legal. Brigadão. Obrigado a você, cara. Suas redes sociais, o YouTube, pra quem quiser, galera. Cara, digita no Google hashtag Minha Brasília, junto, Minha Brasília, que vai aparecer. No Instagram, @Minha Brasília. Facebook e YouTube /Minha BSB. É só isso que eu tenho. E Twitter, Minha Brasília, mas eu mal uso o Twitter. Não esquecendo, deixei por último mesmo.
já que estamos ainda em 2021, há uma semana foi ao ar O Zelador. Meu filme. Conta aí como foi essa história. Cara, eu tenho uma péssima mania, costume, de ter boas ideias em cima da hora. Muito em cima da hora. Então, tipo, faltando 10 dias pro Natal, me surgiu uma ideia de fazer um filme, um conto de Natal, um curto. Era uma sexta-feira. Eu sentei, escrevi o roteiro, sexta e sábado. Tem uma parceria bacana com a Band, o Minha Brasília já passou na Band. Entrei em contato com eles no fim de semana mesmo, com o diretor do comercial de lá. Vem aqui na segunda. E aí, domingo, fiquei escrevendo projeto, diagramando o projeto, fazendo bonitinho. Ligando para as pessoas, para os atores, tinha que ter pelo menos os atores. Sim. Ligando para todo mundo. Eu tenho uma ideia, topa, vamos. E aí, na segunda-feira, eu fui na Band e a gente conseguiu um horário bom, que foi às 19 horas do dia 24 e às 19 do dia 25 de dezembro, para o filme passar lá. Com esse martelo batido, a gente foi atrás de rodar o filme com o Ricardo Pipo, dos Melhores do Mundo, com o Aleph Caju e mais uma galera, que é a história de um cara que tem dinheiro, não fala qual é a profissão, se ele é empresário, se ele é funcionário público, não sei, mas ele tem dinheiro, e ele passa os natais sozinho na Praça dos Três Poderes. É um cara amargurado, solitário. E num desses natais, um faxineiro, um cara que estava ali varrendo o chão da Praça dos Três Poderes, senta do lado dele e puxa assunto. E o mote do filme é falando que ninguém nunca tá sozinho. E quando a gente tá, na verdade, é porque a gente quis aquilo. E aí o cara fala assim, tá dizendo que eu quis estar nessa situação? Meu amigo, eu posso ter o que eu quiser, eu tenho dinheiro e tal. E você quer varrer o chão? É isso que você quer? O cara fala, é exatamente isso que eu quero. Eu tô do jeito que eu quero, onde eu quero, como eu quero. E você, o que é que você quer? De verdade. E aí o cara tem as lembranças, aí o filme desenrola nesse mote, sacou? Que é algo que eu realmente acredito, que a gente nunca tá sozinho. Mas nunca, nunca. Sem entrar na questão metafísica, espiritual. Sim. Mas se tem alguém pensando em você, se tem alguém que lembra de você com carinho, você não tá sozinho. Jamais. Você pode não ter o contato físico, mas isso não significa que você tá sozinho. Estar sozinho é outra coisa. Estar só e estar solitário são coisas diferentes. E eu realmente acredito nisso. Legal. Bacana. Viu? É assim que funciona. Muito obrigado. Obrigado a você, cara. Quem não assistiu na Band, onde encontra? Lá no canal, no YouTube. Minha Brasília, youtube.com/minhabsb. E também tem no Instagram, @Minha Brasília, tem no Facebook, /Minha BSB. Tá nas 3 redes, o filme tá completo lá, 10 minutinhos. É um filme bonito de se ver. Vamos todos assistir. Amiguinho, só um aviso. Comenta, se inscreve no canal, deixa o gostinho, se não gostou, deixa o dislike também. Mas faça alguma coisa, participa. Ajuda muito. Solta aí no Facebook, compartilha com todo mundo. Manda no grupo do WhatsApp. O pessoal gosta. Valeu, Zuco. Valeu demais, Elinho.